Meus irmãos, mais uma vez, graça e paz. Nós começaremos agora uma série de mensagens para a família, esperanças para a família, esperança para a família. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 4, o quarto Salmo, Salmo 4, que é o texto bíblico que nós vamos ler e expor para a nossa edificação. Salmo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus bendito, suplicamos, ó Deus, que possamos entender a tua palavra. Abra nossos olhos, Senhor, os olhos dos nossos corações, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, esta é a primeira mensagem da série Esperança para a Família. E nós temos aqui um salmo, e nós já vimos na introdução do salmo de quem é a autoria. Este salmo, então, é um salmo de Davi. Uma coisa importante que nós, quando o salmo puder nos revelar, né, nem sempre ele nos diz especificamente, é o contexto em que ele foi escrito. Este salmo aqui não nos diz. Nós sabemos, dá para perceber pelo texto bíblico, que o salmista passava por um momento de muita tribulação, de muita aflição, de angústia. E ele, neste salmo, ele demonstra a confiança dele no Senhor nos momentos difíceis que ele estava passando. No entanto, os estudiosos têm a opinião, a maioria, pelo menos muitos, né, que eu consultei, de que o contexto que Davi estava passando quando escreve o quarto salmo é o mesmo contexto histórico do terceiro salmo. Então, quando você olha para o terceiro salmo, você percebe no título que ele escreve quando estava fugindo de Absalão, seu próprio filho, né? Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Quando você lê os dois salmos, você percebe são salmos assim parecidos, né? Onde o salmista está expressando a sua confiança em Deus em momentos de muitas dificuldades. A diferença, talvez, é que no Salmo 3º, o salmista está falando da sua confiança e da sua experiência com Deus, da sua comunhão com o Senhor, que o fortalece, o alegra e que dá a ele paz, perseverança. No terceiro salmo, de maneira matutina. Quando você olha o 5º versículo do terceiro salmo, você vê assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então, é a experiência dele no amanhecer, quando ele acorda, lembrando do cuidado de Deus, orando e dando louvores a Deus pelas bênçãos do Senhor. O Salmo 4, ele tem uma outra perspectiva. Você percebe no 8º versículo do Salmo 4, que ele está, na verdade, se preparando para dormir. Ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor... Obrigado, filho. Obrigado, tá? Deus abençoe. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, essa aqui é a confissão de um homem
da sua confiança em Deus, da sua experiência com o Senhor, já no final do dia. É um salmo vespertino. O terceiro salmo, logo de manhã quando acorda. O quarto salmo, a sua declaração de confiança quando o dia termina, quando ele vai agora dormir. E ele diz, de maneira interessante, que mesmo no contexto daquela tribulação tão forte que ele estava passando, ele em paz se deita e logo pega no sono. Por quê? Porque o Senhor faz ele repousar em segurança. Ora, se o contexto é o mesmo, e nós acreditamos que é o mesmo contexto, meus irmãos, a situação do salmista não é nada fácil. Prestem atenção. Se vocês quiserem depois ler em suas casas, ainda nesta noite talvez, o contexto de maneira mais clara, mais específica, vocês vão precisar ler 2 Samuel, do capítulo 15 ao 18. É o texto onde mostra que Absalão, esse filho de Davi, ele se levanta contra o seu próprio pai, contra Davi. Ele conquista grande parte da cidade, do reino, com mentiras, com falsas promessas, e ele conquista inclusive pessoas que antes se diziam fiéis a Davi, ao rei Davi, e entra em Jerusalém, obrigando Davi e muitos dos seus amigos e muitos dos seus fiéis a fugir da cidade. Então Davi, o rei Davi, que foi constituído rei sobre Jerusalém pelo próprio Deus, está agora se vendo obrigado a fugir da cidade de Jerusalém, fugir do seu lugar, da sua casa, deixar para trás a sua família, deixar para trás muitas coisas, porque o próprio filho dele, Absalão, está entrando na cidade para usurpar, para tomar o reino, talvez até para matá-lo, quem sabe. Então, nesse tempo de falar sobre família, pensem comigo, meus irmãos, olha a situação do rei Davi. O próprio filho está querendo matá-lo, está querendo usurpar o trono. O próprio filho é o motivo da vergonha dele, da dor dele. E será que tem dor mais forte do que essa? De sofrer? Será que existe experiência existencial mais terrível do que essa? De ter a tristeza, né, de ver um filho caminhando na rebeldia e no pecado, de tal maneira que o filho agora ameaça o próprio pai, a própria família, a própria nação, porque por causa deste pecado de Absalão, o pai está angustiado, triste, abatido, está sendo foragido da sua própria cidade, mas toda a cidade está experimentando o caos do pecado, da rebeldia, da quebra de alianças, por causa de um filho impiedoso praticando o pecado. Será que tem maior tristeza para um pai, para uma mãe, do que essa, ver os filhos nos caminhos da insensatez e da maldade? Como lidar com problemas familiares? Como lidar com as crises na família? Como lidar, né, com essas situações tão terríveis que assolam a família também no nosso tempo, nos nossos dias? A própria família cristã, Davi era um servo de Deus, Davi fazia parte da família da aliança. A própria família da aliança, olhem, percebam, a família da aliança enfrenta desafios, a família da aliança enfrenta problemas ocasionados por pecados, por lutas, a família da aliança enfrenta ataques demoníacos, a família da aliança enfrenta ataques do mundo, mundanismo, a família da aliança enfrenta muitos perigos. E como reagir a tudo isso? Como viver com o coração cheio de esperança nesse contexto? Percebam que, por isso que eu escolhi este salmo, tentei me colocar no lugar, não dá nem para imaginar, um pai saindo da sua cidade, de onde reina, porque o filho está entrando na cidade com uma multidão, e ele corre risco de vida, e ele está tendo seu reinado sendo usurpado por um filho que está traindo a ele e toda a nação, e quebrando a aliança, e se voltando contra o próprio Deus, contra o próprio Deus. Então isso é terrível demais. Mas, meus irmãos, vamos olhar para este salmo. Este salmo tem ensinamentos tão preciosos para nós. Por favor, olhem com atenção, anotem, meditem durante a semana nesta passagem das Escrituras. Por favor, clamem a Deus que ilumine seus corações, que alimentem vocês para enfrentar as lutas desta vida, porque o salmista, com a experiência que ele teve com Deus, naquele contexto de família fragmentada, de família quebrada, arruinada,
ele teve uma experiência profunda com o Senhor. E ele nos ensina alguns princípios interessantes. A gente pode fazer uma pergunta: ora, Davi neste salmo está demonstrando profunda confiança em Deus. E a gente sabe que ele está passando por tempestades. A pergunta que nós podemos fazer é: por que ele confia tanto? Por que ele está tão seguro? Por que ele consegue se deitar em paz e pegar no sono, naquele contexto de perseguição, de aflição, de luta, quando o próprio filho está ameaçando a própria vida dele? Como é que pode isso? Então, veja, vamos perceber que a primeira coisa que a gente precisa aprender é que ele sabe muito bem que o Deus que ele ama e que serve, ele sabe muito bem que esse Deus atende o clamor dele. Vejam o primeiro versículo e o terceiro, que diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O terceiro versículo diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, há uma convicção forte do coração do salmista, é que o Deus que ele serve, que é o Deus soberano, que é o Deus que tem a vida dele em suas mãos, que é o Deus que instituiu Davi naquele trono, que é o Deus que deu a ele aquela família, mesmo difícil como era, o Deus soberano da sua história, também ouvia o seu clamor e as suas orações. E ele diz, e ele demonstra no texto, que ele tinha passado por experiências assim: na angústia me tens aliviado. Então, ele está experimentando alívio no momento de muita aflição, porque ele tem clamado a Deus e Deus tem respondido a sua oração. Então, o Deus que nós servimos não é um Deus indiferente às nossas lutas. O Deus que nós servimos não é um Deus distante, esquecido de nós, que fez as coisas e deixou os homens agora ao léu, ao acaso. Não, é um Deus que está no controle, e é um Deus que inclina os seus ouvidos quando os seus servos piedosos clamam a Ele, pedindo por auxílio, pedindo por refúgio. Então, Deus atende ao clamor de seus filhos, e o salmista Davi está se amparando nisso. Ele está se apegando a essa questão de que Deus não é indiferente, e ele confia em Deus, e ele mostra que mesmo naqueles contextos de muita aflição, de muita luta, Deus está atento, e Deus está atendendo ao clamor deles. Veja, tem uma expressão bem interessante. Essa palavra angústia, ela significa lugar apertado, ela significa estreiteza, ela significa que ele está exprimido pelas coisas, pelas situações, pelos acontecimentos. Significa que ele está limitado, significa que ele está amargurado, significa que ele está numa situação crítica. E é interessante que a ideia de na angústia me tens aliviado, uma tradução que é sugerida, inclusive aqui na própria Bíblia de Estudo que eu estou usando, a Bíblia de Estudo Herança Reformada, os estudiosos põem uma nota de rodapé sugerindo uma outra tradução para isso: na angústia me tens aliviado. Eles sugerem a seguinte tradução, vejam só, ouçam: em lugar estreito criaste para mim um espaço largo. Na angústia me tens aliviado. Uma outra tradução possível seria: neste lugar estreito o Senhor está criando para mim um espaço largo. Que coisa interessante, eu achei bem interessante isso, porque naquele lugar de estreiteza e de aperto e de dificuldade, Deus estava dando a ele uma experiência de largueza, de alívio, de socorro. Então a experiência do salmista é profunda. Ele está profundamente apertado pelos homens, pelo seu próprio filho, mas ao mesmo tempo, porque clamava a Deus, o Senhor Deus estava dando a ele largueza, alívio. Os homens apertam, mas na verdade a nossa condição psicológica, espiritual, de paz e de gozo, ela vem de Deus, ela não vem dos homens, ela não vem das circunstâncias, e nós podemos experimentar isso, se nós buscarmos a Deus com fé, pedindo: Senhor, está muito apertado aqui,
As pessoas estão me espremendo, a dificuldade é muito grande. Traz largueza para o meu coração, traz alívio para a minha alma. Eu estou sofrendo, cuida de mim. E Deus então atende a oração dos seus servos. Então, vejam, meus irmãos, que a dificuldade é muito maior. Vejam, o versículo 2 nos mostra que os homens estavam mentindo e zombando dele. Vejam, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então, vejam, percebam, ele está mostrando para a gente um retrato cada vez mais esclarecido a respeito dos problemas que ele está passando. Quando ele diz que os homens estavam tornando a glória dele em vexame, calma, cuidado. Ele está dizendo, na verdade, que o reino que é dele, que foi confiado por Deus, estava sendo tomado agora pelo próprio Filho. E estavam, então, fazendo a glória dele se tornar um vexame. Estavam rejeitando o reinado, rejeitando a autoridade dele. Não havia respeito, não havia honra. Ele estava vendo a sua glória de ser rei se tornar algo vexatório. Veja, os homens amavam a vaidade, a soberba, a arrogância, e ainda o texto continua dizendo que eles buscavam a mentira, não suportavam a verdade, desprezavam a verdade, passavam por cima dela e se apegavam à mentira. Então, a situação era de desprezo, a situação era de lidar com pessoas arrogantes, vaidosas, a situação era de lidar com pessoas que não amavam a mentira. Será que, de repente, você não passa por esse tipo de luta? Será que a sua autoridade não é respeitada? Será que com quem você conversa, às vezes até tenta dialogar, resolver, sentar para conversar, mas só há orgulho e vaidade, ouvido tapado? Será que a verdade que nós tanto prezamos e amamos não está presente? A mentira ela é lançada como um instrumento diabólico para nos ferir? Será que a hipocrisia está presente? Será que estamos sofrendo porque a gente só somos alvos de mentira e de engano e de coisas escondidas, coisas ocultas o tempo todo? Será que é isso que tem ferido tanto o nosso coração, o seu coração? Essa era a situação do salmista. Ele tinha que lidar com isso. E ele estava lidando com isso na própria família dele. E isso é muito difícil de lidar. Então, ele está mostrando para a gente, mas avança um pouquinho mais. Veja o versículo 4, um versículo que é até conhecido. O apóstolo Paulo vai citar em Efésios. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Então, a ideia é de que ele e os homens dele que estavam saindo da cidade estavam sendo provocados a ira o tempo todo, sendo atacados, sendo pressionados, sendo humilhados. E ele se volta para os seus e diz assim: olha, vocês vão se irar, é normal, é natural, mas não pequem. Eles estavam sendo provocados à ira e ao ódio o tempo todo. E ainda continua o versículo 6, diz assim: agora, eu acho que aqui talvez seja uma coisa que tenha um poder de ferir-nos de uma maneira terrível. Veja o versículo 6, diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, os amigos de Davi que ficaram com ele, que renovaram a aliança com ele, que saíram da cidade com ele, caminharam com ele, e o texto bíblico diz, lá em 2 Samuel 15:30, que eles, enquanto saíam da cidade, subiam e choravam, subindo e chorando, todos eles, Davi e aquela multidão que estava fugindo da cidade, todos chorando, mas foram caminhando, e daqui a pouco eles estavam perguntando: será que nós vamos conhecer o bem? Ou seja, ele começou a perceber, entre aqueles que estavam sendo afligidos pelo pecado de Absalão, ele começou a perceber incredulidade. Ele começou a perceber que os seus companheiros, aqueles por quem ele era responsável, estavam agora cheios de incredulidade e dúvidas. É muito difícil quando as coisas estão fugindo do controle da gente, que na verdade a gente não tem controle nenhum, a gente acha que tem, e as pessoas que estão lá debaixo da nossa responsabilidade estão
se afundando em ansiedade, não conseguem também confiar em Deus, não conseguem realmente achar que tudo está no controle do Senhor. E para um líder, para um pai, para uma mãe, para alguém, ou um filho ver o pai assim também, deve ser uma coisa que fere muito o coração. Será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena obedecer a Deus? Será que não é melhor a gente procurar atalhos para resolver esse problema? Será que não é melhor a gente abrir mão de um princípio aqui, outro ali? Deus vai entender. Aí a gente começa então, na incredulidade, procurar caminhos tortuosos para resolver nossos conflitos. Meus irmãos, esse diagnóstico é terrível, mas Davi está clamando ao Senhor, e ele sabe que o Senhor se levantará para cuidar dele, para dar vitória a ele. Ele clama a Deus. O 3º versículo diz isso: o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O Senhor me ouve. Uma pergunta muito importante para ser feita: você clama a quem? Quem você está clamando no contexto de luta e de batalha que talvez você esteja passando? Quem você clama? As pessoas buscam alívio nas suas lutas, nas crises que enfrentam, buscam nas drogas, buscam alívio no lazer, buscam alívio, clamam aos falsos deuses deste mundo, aos homens, à comida, ao trabalho, clamam, buscam alívio em tantos lugares, nas pessoas, nos filhos, nos pais, na esposa, no marido, mas isso não vai resolver. Nós não devemos buscar, nós devemos buscar a Deus. Nós devemos clamar a Deus, e somente a Ele. Somente Ele pode realmente nos socorrer, somente Ele realmente pode nos amparar, somente Ele pode ouvir nossas orações, somente Ele pode dar o sossego que nós estamos procurando para enfrentar essas lutas que nós estamos passando no contexto da nossa família. E Davi demonstra isso. Agora veja, ele faz algumas confissões bem interessantes, profundas. Você percebeu que no 1º versículo ele diz que o Senhor Deus é o Deus da sua justiça, né? Ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. É interessante isso, porque ele sabia que o trono dele foi dado por Deus. Ele não é um usurpador, ele não está no lugar errado. Foi Deus quem deu aquele trono a ele. Deus levou o profeta para ungí-lo lá na casa, e na verdade ele estava no campo. O pai pensava que era um daqueles irmãos, mas tinha um pastorzinho lá no campo, que era Davi, ele que devia ser ungido para ser rei. Ele foi ungido, foi separado, foi capacitado por Deus. Deus reprovou o reino de Saul e deu o reino a Davi. E ele sabia então que o Deus da sua justiça se levantaria para devolver a ele o reinado. Mas espera aí, não é só isso que está em questão. O próprio filho dele estava perseguindo ele. O próprio filho. Isso é muito difícil para um pai. E às vezes, o pai, Davi, como um pecador que é como nós somos, ele poderia dizer: não é justo isso. Há tanto tempo eu sirvo a Deus. Como é que pode agora o meu filho estar fazendo isso comigo? Levei ele tantas vezes para a escola bíblica dominical, ensinei tanto, falei da palavra de Deus para ele, e agora ele está tomando esses caminhos. Isso não é justo, não há justiça nisso. Mas Davi não vai por esse caminho. Davi sabe que cometeu erros como pai. Davi sabe que não deu tanta atenção que Absalão precisava, mas também Davi sabia que Absalão é responsável pelo caminho que escolhe. Davi sabia que aquele caminho de rebeldia de Absalão seria terrível, e a Bíblia mostra que Absalão morre nesse caminho de rebeldia, mas ele não reclama, ele não se vitimiza e nem vitimiza Absalão. Ele simplesmente diz: o meu Deus é justo, é o Deus da minha justiça, é o Deus da minha
justiça. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Ele não questiona a soberania de Deus. Ele não murmura por causa da situação que ele está passando. Ele não tenta apresentar a Deus virtudes. Ele não tenta apresentar a Deus méritos, porque ele sabe que ele não tem. É um pecador, salvo pela graça, e que estava passando por uma situação que ele teve parte nisso, é verdade, mas não justificava a maldade do filho dele. O filho, cada passo que dava para roubar o trono do pai, para ameaçar o próprio pai, eram passos de responsabilidade própria, que estava caminhando para a sua própria destruição. Deus é justo. Deus é justo. O Deus da minha justiça. Nós temos fé ao ponto de dizer que Deus é justo em tudo que faz? Ao ponto de dizer que seja a situação ela que estivermos passando, Deus é justo? Na família enfrentando tempestades, no aperto financeiro, na doença que nos aflige, temos fé ao ponto de dizer: eu clamarei ao meu Deus porque Ele é justo em tudo que faz? Nós temos fé para isso? Somos crentes a esse ponto, meus irmãos? Precisamos pensar sobre isso, com muito amor, com muito carinho, porque isso é importante para nós, adorarmos a um Deus que é justo e santo em tudo que faz. E Davi faz essa declaração, mas não é só isso. E aí nós estamos caminhando já para o final da mensagem. Ele também conhecia muito bem a maneira como esse Deus que é justo trata os seus filhos. Vocês perceberam o terceiro versículo? A primeira parte do versículo diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Sabei, saibam vocês, saibam, meus irmãos, que o Senhor, Ele distingue para si o piedoso. Olha como a Nova Tradução na linguagem de hoje traduz, e traduz bem, diz assim: Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. Deus trata com cuidado muito especial aqueles que são fiéis a Ele. Então, a perspectiva interessante do salmista, ele clama a Deus, ele sabe que Deus é justo, mesmo naquela bagunça que está acontecendo, a justiça de Deus não está ausente, está presente. Deus é santo, justo em seus caminhos, mas ele sabe também que os fiéis são bem cuidados por Deus. Ou seja, vale a pena perseverar em fidelidade, vale a pena perseverar em humildade diante de Deus, vale a pena confiar nele, vale a pena confessá-lo, vale a pena ouvi-lo, obedecê-lo, porque ele cuida de maneira muito especial daqueles que são piedosos. Vocês sabem como a NVI traduz? Diz assim: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. Ou seja, a eleição está presente, a aliança de Deus está presente. Deus cuida muito bem dos seus, Deus cuida muito bem do seu povo, Deus cuida muito bem do povo da aliança. E Davi está fazendo esta confissão: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Que interessante isso. Deus cuida de mim. A sua família está quebrada, mas ele não está duvidando do cuidado do Senhor. Vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar nos caminhos do Senhor. E ele então olha para os seus companheiros e começa a dar alguns conselhos. Observe, porque são conselhos práticos que são muito importantes. Versículo 4, diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. No hebraico é como se dissesse assim: façam perguntas aos seus próprios corações. Sabe o que ele quer dizer? Você está sofrendo? Está difícil? Você está passando por uma luta terrível, grande? O que Deus quer ensinar a respeito disso? Quem é você nessa história? Será que existe alguma coisa que precisa ser mudado? Será que é hora de transformações?
no seu planejamento de vida, nas prioridades? Será que você tem parte nisso? Será que você fez alguma coisa? É isso, é fazer perguntas para o coração, é ter coragem de sondar o próprio coração, é ter coragem de se permitir crescer nesse momento, de ter aprendizados profundos, de pensamentos profundos a respeito de si, dos caminhos que tem seguido. Momentos de crise, na perspectiva do reino de Deus, são momentos de crescimento, são momentos de ser moldados, de ser transformados, de crescer, de avançar. E é preciso parar e perguntar, é preciso ter coragem, diante de dormir, esse sono do justo, tranquilo, de perguntar ao próprio coração, consultar no travesseiro o coração e sossegar. De repente, a gente descobre que fizemos bobagens, que não ouvimos os bons conselhos, que coisas precisam ser ajustadas com urgência. Nós podemos fazer grandes descobertas, e Deus usa a confusão, o barulho, a dor, para provocar isso. Como disse alguém, eu já disse a vocês, que o sofrimento é o megafone de Deus, para despertar um mundo que está dormindo, que está sonolento. O sofrimento é o megafone de Deus, para atiçar os ouvidos dos homens, porque eles não param para ouvir, e Deus sacode tudo, agita bem forte, para que as pessoas possam de repente fazer as perguntas certas. O grande problema é que nós não queremos fazer as perguntas, nós queremos ter razão de tudo, nós queremos aplausos, queremos mimos, nós queremos facilidades, nós queremos ter méritos, não é? E esse é o próximo ponto. A questão do mérito é uma coisa muito profunda e muito importante, porque Davi sabia que tudo era por misericórdia. Meus irmãos, vejam que ele diz também no versículo 1: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Senhor, coloca o teu coração na minha miséria. Sabe quem eu sou? Um pecador. Ele não apresenta nenhuma virtude, ele não fica questionando, dizendo: meu Deus, como é que pode eu estar passando por isso? Eu frequento tantos cultos, eu faço tantas coisas, eu distribuo tantas literaturas, eu sou tão bom nas coisas que faço. Com ele não tem essa conversa, ele simplesmente fala com o Senhor, diz: Senhor, sabe o que eu sou? Eu preciso do teu coração em mim, na minha miséria, tem misericórdia de mim. Não tem barganha com Deus, não há espaço para dizer: como é que pode eu estar passando por isso, logo agora que eu estou caminhando nos caminhos do Senhor, passei por tanto tempo desviado, agora que eu estou de volta, como é que eu posso sofrer? Não é justo, não existe essa conversa nos lábios do salmista. Ele simplesmente clama pelo Deus da misericórdia, porque ele sabe, meus irmãos, que no fundo, nós não merecemos nada, mas pela misericórdia, ele não nos dá o que merecemos de verdade, que é condenação. Ele olha para a sua vida, ele vê erros que cometeu na sua família, ele vê pecados que cometeu, ele vê que ele tem parte na fragmentação da família dele, e ele simplesmente clama por misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Temos essa perspectiva de que precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que precisamos disso. Temos a perspectiva que Deus é esse Deus de misericórdia, que nos socorre, apesar de nós, que socorre nossos filhos, apesar deles, que socorre o nosso casamento, apesar de nós, que socorre a nossa família, apesar de nós. Temos essa perspectiva? Porque isso é tão importante, isso é muito importante, isso é fundamental para a nossa vida. Eu quero encerrar mostrando para vocês um aspecto, acho que o versículo 8 nós já falamos suficientemente,
Esse homem tinha tanta confiança por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, de um Deus que cuida dos piedosos de maneira especial, de um Deus que ouve clamor, de um Deus que é justo em seus caminhos, que ele se apega a tudo isso e pela fé consegue dormir em paz. E ele experimenta alegria. O versículo 7 diz que ele tem muito mais alegria no coração do que aqueles que estão marchando como se estivessem vitoriosos. Mas na verdade os derrotados eram eles, só que ainda não sabiam. E ele está na verdade experimentando a bem-aventurança, a alegria do coração. Mas meus irmãos, por favor, ouçam com atenção o que acontece no versículo 6 e 7. E nós vamos concluir a mensagem. Diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? E ele faz uma oração: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Senhor, derrama graça sobre nós. Aqui tudo é trevas. Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ilumina os nossos corações. Derrama esperança. Vem nos auxiliar. Vem nos mostrar o que devemos fazer. Vem nos socorrer. Somos fracos, debilitados, inconsistentes, dúbios em muitas coisas. Levanta sobre nós, Senhor, a luz do teu rosto. Por favor. A dor está muito forte. A traição machucou demais. A rebeldia me aflige tanto. O que eu fiz, Senhor, com a minha família? A dor do luto me mata a cada dia. Eu preciso de Ti, essa doença me ameaça, me preocupa, me enche de tanta ansiedade. Levanta sobre nós a luz do Teu rosto. Muda o meu coração. Derrama da Tua graça sobre mim. E isso foi feito de maneira plena, perfeita, quando Jesus veio a este mundo. Quando o Filho de Deus nasceu, se fez carne, foi a resposta final e absoluta desta oração. Ele levantou sobre nós a luz. A luz veio ao mundo, manifestar graça, salvação, verdade, resgatar pecadores do pecado, da morte, da ruína, do inferno. E Jesus veio a este mundo para ser a nossa luz. Se você quer a luz do rosto de Deus sobre a sua vida, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A manifestação perfeita da graça de Deus no mundo. E Ele passou por tudo isso, meus irmãos. Tudo isso que o salmista Davi passou. Vocês pararam para pensar? Será que houve na história um rei que foi mais rejeitado que Davi, que o Senhor Jesus? Será que houve um rei em que os homens mais negaram a glória que é dele do que o próprio Senhor Jesus? Será que houve um rei em que as pessoas se uniram para se opor, para ferir, para mentir a respeito, para se relacionar, para reagir com soberba e arrogância do que o Senhor Jesus? Foi rejeitado, foi ferido, foi traído pelos seus. Ele veio pelos seus e os seus o rejeitaram e o traíram e mentiram a respeito dele e o crucificaram. Negaram o Messias, não aceitaram o Rei prometido, o Messias prometido. Não aceitaram aquele que veio para assumir o trono de Davi para sempre. Mas curiosamente, quando ele foi levantado naquele madeiro, naquela cruz, curiosamente, era o Deus justo, fiel,
misericordioso, verdadeiro, se manifestando com toda a sua graça, levantando a luz do seu rosto sobre milhões e milhões que seriam alcançados pela graça de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Bendito seja o Senhor Jesus, que é a verdadeira esperança para nós, e a verdadeira esperança para famílias quebradas, para famílias fragmentadas. É a verdadeira esperança para o seu coração. Jesus é a luz do rosto de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame graça sobre nós, nos dê esperança, nos firme nos caminhos da piedade, fé, que nós possamos buscar a Ele em oração, clamando por auxílio, por socorro, que nós possamos confiar no cuidado dEle, que nós possamos lançar para longe a murmuração e dizer: este Deus é justo o tempo todo, que nós possamos confiar que Ele é misericordioso, que nós não tenhamos arrogância diante dEle, achando que temos mérito algum, que nós possamos, meus irmãos, na graça e no poder do Senhor, suportar as lutas com paciência, com perseverança, sabendo que o Senhor Jesus é a luz que precisamos para termos tudo o que precisamos em Cristo: perdão, restauração, graça, glórias a Deus pelo Filho de Deus que Ele enviou para nos salvar e para nos resgatar e para nos dar um destino glorioso com o Senhor, para sempre, quando Ele vier nos buscar para nos tirar deste mundo caído, deste mundo de decepções e frustrações.